Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículos de 12 a 19. Vamos ouvir a leitura da palavra do Senhor e nela meditar com base no texto que nós vamos ler. Assim nos diz a palavra do Senhor: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Amém. Nos diz o versículo 17: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Pense nessa perguntinha aqui. Qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E é nesse sentido que nós vamos conduzir a nossa exposição bíblica nessa noite. Que Deus assim nos abençoe. Como nós temos falado, meus irmãos, sobre comunhão e temos abordado o maior número de aspectos possíveis dentro desse tema, hoje eu gostaria de falar sobre a relação que existe entre a comunhão e o consolo. Aquele momento em que nós precisamos de uma palavra de conforto, de acalmar a nossa mente, porque em alguns momentos nós estamos assim por tantas e tantas razões. E eu acredito que o motivo pelo qual nós precisamos de conforto, se nós fôssemos observar, é que todas as vezes em que nós sofremos por algum tipo de causa, seja ela qual for, nós temos obrigatoriamente que lidar com algumas realidades que são duras, mas que ao mesmo tempo nós precisamos encarar e ter uma resposta bíblica a elas. Por exemplo, todas as vezes que nós sofremos é geralmente porque temos algo que não se concretizou e que nós esperávamos que se concretizasse. Ou então nós estamos diante de uma situação que fugiu ao nosso controle, ultrapassou os limites do nosso raio de ação, e isso obviamente nos leva a pensar o que é que deu errado. E esse tipo de reflexão, meus irmãos, eu creio, é conduzida por Deus, faz parte do processo que o Senhor preparou de aperfeiçoamento da nossa vida a partir do momento em que cremos, mas também pode ser mal conduzido se nós não tivermos uma postura correta a respeito disso. O consolo na nossa vida é algo extremamente curioso, porque o ministério do Espírito Santo também é descrito nesses termos pelo Novo Testamento. A Bíblia diz que o Senhor Jesus declarou que Ele enviaria o seu Consolador, ou o seu Paráclitos, uma palavrinha grega que na primeira carta de João é traduzida como advogado. Nada contra os advogados, né? Até se tiver um aqui presente, né? Mas advogado geralmente evoca esse tipo de contexto negativo, né? De acusação, de que nós temos que nos preparar com relação a alguma coisa, que nós temos que sofrer. Mas a palavra de Deus nos diz, se você conhece o texto da primeira carta de João, que nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Essa mesma palavra que é traduzida como advogado aqui, meus irmãos, é a mesma palavrinha que foi traduzida como consolador lá no Evangelho de João, o mesmo escritor,
Paráclitos. E uma vez que consolo é um dos ministérios do Espírito Santo, eu quero lhes dizer que entendê-lo bem também vai ser fundamental para que nós possamos interpretar corretamente as situações de sofrimento pelas quais nós passamos. Então eu quero defender aqui com os irmãos que, para o bem da nossa comunhão e para que nós administremos bem a relação da comunhão com o sofrimento, nós temos que entender duas coisas sobre o sofrimento. Eu quero dividir esse texto aqui do capítulo 4, versículo 12 até o versículo 16, primeiro momento, versículos 17 a 19, segundo momento, apenas 2 pontos para que nós possamos entender qual que é a relação que existe entre a comunhão e o sofrimento, ok? Primeira coisa, meus irmãos, sobre o consolo, por assim dizer, nós podemos observar lá no Sermão do Monte, e se os irmãos desejarem abrir as suas Bíblias, em Mateus capítulo 5, para me acompanhar, fiquem à vontade. Em Mateus capítulo 5, Jesus está falando a respeito do reino dos céus. E esse reino dos céus tem algumas particularidades muito interessantes, porque todas elas praticamente têm a ver com situações de falta e ausência de coisas nessa terra. Por exemplo, a primeira coisa que alguém que habita o reino dos céus deve ser, segundo o que está escrito aqui nas bem-aventuranças, se você ler a partir do capítulo 5, no versículo 3, você vai ver lá que bem-aventurados são quem? Os humildes de espírito. E ter um espírito humilde é algo que vai muito além de simplesmente você cultivar uma humildade também circunstancial, que também é bem típica do nosso mundo, que é quando você, por exemplo, é muito talentoso em fazer alguma coisa, mas você alega que não é, para que as pessoas digam, não, você é sim. Eu costumo lembrar muito bem daquela situação onde aquelas pessoas que sabem cozinhar fazem um prato maravilhoso, e aí quando você vai elogiar a comida, ela fala assim, não, eu acho que hoje ficou meio sem graça, né? Só para a gente poder dizer, não, ficou ótimo, ficou maravilhoso, é isso mesmo, ficou bom. Porque esse tipo de coisa é boa para nós. A gente gosta de ser elogiado. Quem que não gosta? O elogio é merecido quando, obviamente, existe uma causa para isso. Mas nós costumamos ter essa questão da humildade como se fosse uma maneira de nós crescermos. E ser humilde de espírito, meus irmãos, é muito além disso. E eu quero só mostrar para você a sequência lógica das bem-aventuranças para que você entenda aonde eu quero chegar. Se por um lado os humildes de espírito são bem-aventurados porque deles é o reino dos céus, veja o versículo seguinte, bem-aventurados os que choram. E a ideia do choro aqui tem a ver justamente com isso. Por que a gente chora? Por que o Filho de Deus chora? E aí você vai ver que o que acontece com os que choram? Eles serão o quê? Consolados. Meus irmãos, como o Senhor Jesus consola os que choram? Aí, obviamente, nós temos que nos perguntar por que a gente chora. A gente às vezes chora de raiva, às vezes a gente chora de ódio, mas às vezes a gente chora porque a gente se depara com algo inesperado que bagunça totalmente a nossa vida, também talvez de formas inesperadas, e o choro vem quando a gente não consegue enxergar um porquê. Por quê? Por quê? Por que essas coisas acontecem? E aí você vai ver que depois de choro, Jesus vai falar de mansidão, Jesus vai falar de fome e sede de justiça, de misericordiosos, de limpos de coração, de pacificadores, até ele chegar no cerne da situação, para mim, que é o versículo 10. Bem-aventurados os perseguidos. Por que eu acredito, meus irmãos, que todas essas bem-aventuranças têm a ver com perseguição? Porque vocês já repararam qual é a promessa dos humildes de espírito? O versículo 3 fala assim, bem-aventurados os humildes de espírito, por quê? Porque deles é o reino dos céus. Se você ver qual é a promessa dos perseguidos, o que está escrito no versículo 10? Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, por quê? Porque deles é o reino dos céus. São as únicas 2 ocasiões nas bem-aventuranças em que a promessa é uma só. Você tem aí, por exemplo, os que choram serão consolados, os mansos herdarão a terra, os que têm fome e sede de justiça serão fartos, os misericordiosos alcançarão misericórdia. São promessas diferentes, mas quando nós chegamos nos perseguidos, aí a promessa é igual. Por que é igual? No meu ponto de vista, é porque Jesus quer ensinar em que sentido nós devemos ser humildes de espírito. Meus irmãos, nós devemos aceitar o sofrimento.
Quando nós sofremos, a primeira coisa que passa pela cabeça isso é injusto. Nós estamos fazendo o que é certo e estamos sofrendo por causa disso? Nós estamos fazendo o que agrada a Deus e nós não estamos sendo aplaudidos, nós não estamos sendo ovacionados, mas nós estamos sendo perseguidos. Isso está errado. E por causa dessas questões, Jesus está falando a respeito de uma recompensa muito maior do que o louvor dos homens ou a aceitação popular. O versículo 12 nos fala assim que nós devemos regozijar, que nós devemos exultar. Por quê? Primeira coisa, porque o nosso galardão é grande onde? Nos céus. A nossa humildade de espírito advém do fato de que o sofrimento nos prepara para uma glória maior futura, não presente. O sofrimento é algo que faz com que nós entendamos que o mundo que nós vivemos não pode, de maneira nenhuma, compensar todas as coisas que nós sofremos. Porque se, por exemplo, a sua alegria for o dinheiro, quanto alguém precisa te pagar para que você se sinta indenizado por uma decepção que você teve? Vamos imaginar que uma pessoa te, decepcione enormemente. Aí ela fala, o que eu preciso fazer? Quanto que eu preciso te pagar para que você se sinta aí quite comigo? Meus irmãos, o que pode pagar uma decepção? Que valor financeiro paga uma decepção? Que tipo de favor as pessoas podem fazer para curar o nosso coração de uma decepção? Se alguém te decepcionou, falar assim, eu vou te dar 100 mil reais para você esquecer essa decepção. Está suficiente? 200 mil, 1 milhão, 10 milhões. Quanto uma pessoa precisa pagar para que você se sinta satisfeito por uma decepção que você sofreu? Para você dizer, não, agora tá quite, agora eu posso perdoar. Que valor pode comprar, pode pagar uma decepção? E isso porque eu só falei de decepção. Imagine as outras coisas que nós possamos vir a sofrer neste mundo. Se o dinheiro é o ponto, então quanto de dinheiro é preciso? O que essa pessoa precisa me prometer para que ela possa pagar o que ela fez? E aí você vai chegar à conclusão que efetivamente não dá para a gente chegar numa quantia. E é exatamente por isso, meus irmãos, que Jesus está ensinando para os seus discípulos algo diferente. O nosso galardão é nos céus. Então, seja humilde de espírito no seguinte sentido. Aqui, você vai passar por esse tipo de coisa mesmo. Aqui você vai ser decepcionado, aqui você vai ser humilhado, aqui você vai sofrer consequências, aqui as pessoas não vão bater palmas para você, só que o seu galardão é grande nos céus. Irmãos, o texto diz no versículo 3, porque deles, e no versículo 10 também, porque deles é o reino dos céus. Até uma curiosidade, fora das bem-aventuranças, os irmãos se lembram em que sentido Jesus disse, porque deles é o reino dos céus? Eu acho que quem gosta de criança aqui vai lembrar, né? Deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus, o reino dos céus. Veja, Jesus está colocando questões aqui que são diferentes das formas que nós temos para enxergar as coisas que nós passamos. E é disso, meus irmãos, que Jesus tira o conceito de consolação. Nós só podemos consolar verdadeiramente o coração de alguém que está sofrendo, que está passando por dificuldade, quando nós entendermos a forma certa de fazer isso. Então, Pedro, quando fala a respeito desse tema, agora sim você pode voltar lá para a primeira carta de Pedro, Pedro já começa nos versículos de 12 a 16, a nos falar, nesse primeiro ponto, do seguinte princípio. Para que nós entendamos a relação que existe entre a comunhão e o consolo que vem da parte de Deus, nós temos que entender o papel do sofrimento. Nós temos que compreender para que o sofrimento serve. Nós temos que entender como a Bíblia trabalha esse tema. É claro que esse é um tema extenso, mas eu quero, nos minutos que eu tenho, poder falar de maneira, ao mesmo tempo, mais profundo, mas o mais resumido possível. E o versículo 12, meus queridos irmãos, já é o começo. Como é que nós lidamos adequadamente com o sofrimento? Primeira coisa no versículo 12, não estranheis. Pedro diz, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós.
Sofrimento não pode ser ignorado e não pode ser estranhado. Sofrimento não pode ser mal interpretado. Se você é um filho de Deus, você precisa ter uma resposta que explique o sofrimento. E por que eu digo isso? Porque nós acabamos de cantar aqui, inclusive até a título, vamos dizer assim, de confissão, esse hino que nós cantamos aqui, todos são muito belos, mas principalmente o hino Grandioso És Tu. Quando você começa a cantar aquela última estrofe falando de Jesus abrindo as portas da mansão, não dá uma vontade de chorar? E esse tipo de coisa é fortalecida pelo quê? Quando você adentrar as portas daquela mansão, todo tipo de sofrimento acabou. Mas a grande questão aqui é, você vai entrar. E acredite, é por isso que nós sofremos. Irmãos, não podemos esquecer quem foi Pedro. Pedro foi alguém que na primeira oportunidade que teve, negou ao Senhor 3 vezes. E não é interessante que uma pessoa que tenha negado o Senhor esteja escrevendo agora uma carta falando assim, aguente o fogo ardente, não estranhe o fogo ardente, porque ele mesmo foi uma prova viva do papel do sofrimento na vida dele. Como é que ele ficou sabendo da certeza que ele tinha do amor por Deus? Foi porque num momento Jesus perguntou para ele, você me ama? E por que Jesus perguntou isso para ele? Porque ele o havia negado. Para que serve o sofrimento, portanto? O sofrimento é esse momento onde Deus testa as coisas que nós falamos para Ele. Se nós realmente acreditamos no Deus soberano que Ele é. Meus irmãos, não estranheis o fogo ardente, Pedro diz. Pelo contrário, versículo 13, alegrai-vos. Porque Pedro foi curado da sua covardia, da sua visão equivocada do que é ser alguém que faz parte do reino de Deus, ele agora era capaz de consolar. Ele diz assim, não se preocupe quando você estiver passando por isso, porque você vai entender qual é o significado da glória de Deus, você vai ver a glória de Deus maior e vai poder exultar por causa disso. As provações desprendem as nossas esperanças deste mundo, as provações fazem com que a gente questione se existe alguma coisa além da vida que nós temos passado, e a boa notícia é que existe. A boa notícia é que há uma vida melhor. A boa notícia é que há uma esperança de um mundo que finalmente não terá mais sofrimentos. E a questão aqui, meus irmãos, é se nós estamos esperando por esse mundo ou se nós esperamos pelo galardão terreno. Porque quando você vive despreocupado com o testemunho e com a obediência, o sofrimento passa a ser uma coisa curiosa, porque ele passa a ser inexplicável. A gente diz assim, eu estou caminhando nos meus dias tranquilo, eu estou ali pagando as minhas contas, trabalhando, e de repente acontece alguma coisa, e eu não sei de onde isso veio. Agora o cristão, o filho de Deus é diferente. Quando o fogo da provação se aproxima, a primeira coisa que ele questiona é a sua postura diante de Deus. Será que as coisas estão certas? Em que eu preciso melhorar? O que Deus está tentando me ensinar? Meus irmãos, Tiago, quando ele vai falar a respeito disso, tem uma palavra muito interessante no capítulo 4. Aquele texto famoso que diz assim, vocês não vão saber o que acontece amanhã, o que é a sua vida? Vocês são neblina que passa, e por causa disso vocês deviam dizer, se Deus quiser, não só viveremos como faremos isso ou aquilo. Quem lembra desse texto? Irmãos, o que Tiago está querendo combater lá? Às vezes a gente lê esse texto e pensa assim, bom, Tiago está nos deixando claro que não adianta a gente planejar, porque como a gente não sabe o que vai acontecer com a nossa vida mesmo, então a gente tem que deixar a vida me levar. E aí vem o filósofo popular brasileiro, que todo mundo conhece, né? Eu falei, deixa a vida me levar, eu sei o que você pensou. Mas o que acontece em Tiago aqui, meus irmãos, é que Tiago está querendo combater um estilo de vida. Baseado em quê? Se você ler capítulo 4, versículo 13, você vai ver Tiago dizendo assim, atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Qual que é o problema que Tiago está querendo combater aqui? É a gente fazer planos para a nossa vida? Não. É a gente planejar um futuro para a nossa vida? Não.
Mas a sua ideia de futuro para a vida é que Tiago está questionando aqui. Veja que ele está falando com as pessoas que dizem assim: vamos hoje ou amanhã para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e nós vamos negociar, e nós vamos ter o quê? O quê? Lucros. Eu acho que qualquer pessoa que já se aventurou nessa tentativa de ganhar mais dinheiro sabe que esse não é um processo do tipo assim: plantei, colhi. Principalmente no cenário que a gente vive hoje no Brasil. Os economistas costumam dizer que para abrir uma pequena empresa no Brasil, você precisa abrir uma grande e esperar 30 dias, que ela naturalmente diminui por causa da carga tributária e tudo mais. A gente sabe que é difícil ganhar dinheiro. Então, se você está ganhando dinheiro muito rápido assim, provavelmente algum tipo de coisa errada está acontecendo na sua tributação, na sua prestação de conta. E é isso que Tiago está dizendo aqui. Quem é que te disse que a vida é assim? Quem é que está te falando, quem te ensinou a viver como se a vida fosse simplesmente lucro? E para você que está vivendo nesse objetivo, eu pergunto para você, você já conseguiu? E aí você vai ficar com dificuldade até mesmo de definir qual é o patamar máximo que alguém pode chegar. Quando você vive essa vida, eu pergunto a você, você já chegou, abre aspas, lá? Aonde que é esse lá? Como eu disse antes, repito agora, quanto de dinheiro uma pessoa precisa ganhar para ela não precisar de mais? Quanto de dinheiro uma pessoa precisa ganhar para que, se ela receber uma proposta para ganhar mais ainda, ela diga, não precisa. Quanto de dinheiro? E aí você vai perceber que isso não tem limite. Se a nossa vida for negociar e teremos lucros, sabe o que vai acontecer conosco, meus irmãos? Nós vamos começar a estranhar as coisas que dão errado. A gente vive como se tudo fosse muito certinho, como se a vida fosse assim mesmo. Eu vou trabalhar, eu vou economizar, eu vou enriquecer, e eu vou comprar casas, eu vou comprar carros, eu vou viajar. Aí aparece uma aprovação e você pensa, mas de onde isso veio? Isso não estava planejado. É claro que não estava planejado. Se o objetivo é lucro, então tudo aquilo que me atrapalha de ter lucro é obstáculo. Agora, para Pedro, não. Se você está querendo chegar lá, se você está querendo chegar no novo céu e na nova terra, o sofrimento é um momento de parar, é um momento de pensar e de reformular os seus caminhos. É para isso que serve o sofrimento na vida do povo de Deus, meus irmãos. É para que a gente tenha focos maiores da glória por vir. É para que nós esperemos pela glória por vir. Para que nós tiremos daqui, deste mundo, deste lado da eternidade, todo tipo de esperança. Por isso Pedro diz, não espere. Ou melhor, não estranhe. Não estranhe quando o fogo da provação vier atingir a sua vida. O que é que Deus está querendo com isso? Está querendo fazer você olhar para lá. Está querendo fazer você entender que nada que é de agora, de aqui, de momento, pode te dar as respostas que você precisa ou a vida que você está buscando. Pedro diz assim, no versículo 14, se pelo nome de Cristo vocês são injuriados, bem-aventurados sois. Por que ele disse isso? Porque na primeira oportunidade que ele teve de testemunhar em nome do Senhor, ele fugiu. E quais foram as consequências disso? E aí, irmãos, nós entendemos que os evangelhos nos contam essa história com um detalhe muito interessante. Eu não me lembro em qual dos evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas ou João, nós podemos encontrar esse dado. Mas pensa comigo, você estava lá, por 3 vezes você negou a Jesus, e os evangelhos nos contam que 2 coisas aconteceram. Primeiro, o galo cantou. E aí Pedro se lembrou. Mas ao mesmo tempo, os evangelhos dizem que além do galo cantar, o próprio Jesus passou. E ele olhou Pedro. E se tem uma coisa que eu gostaria de saber, era o que se passou na mente de Pedro quando isso aconteceu. Porque o que se passou na mente de Cristo, eu acho que é fácil de deduzir. É aquela coisa do tipo, eu não falei? Eu avisei. Você não quis acreditar? Mas e na mente de Pedro? Aquele momento onde Jesus está sendo levado, ele direciona o olhar dele para Pedro assim. Deixa eu apontar para cá também, porque senão os irmãos daqui vão achar que é com eles, né? Quando Pedro chegou e fez assim, e o olhar dele se cruzou com o olhar de Cristo, no meio de toda aquela multidão, Jesus enxergou Pedro. O que é isso, irmãos? Às vezes a gente pensa, Jesus queria, dizer assim, a hora que eu voltar a gente vai conversar. Não, irmão, sabe o que na minha opinião isso é? Amor. Porque Pedro foi identificado
E futuramente Pedro foi restaurado. E é disso que nós não podemos ter medo. Ele vai dizer no versículo 14, sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Agora, Pedro diz também que não é toda forma de sofrimento que é agradável a Deus, não. O versículo 15 diz que ninguém pode sofrer como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Não é o sofrimento em si que garante a você a bênção de Deus, mas é a causa do sofrimento. Porque se o seu sofrimento não está te fazendo enxergar a glória de Deus, então esse sofrimento não é um sofrimento de filho de Deus. Então é por isso que Pedro está colocando esse assunto, porque, irmãos, na mesma história dele, ele não foi o único a negar Jesus. Qual dos outros discípulos negou a Cristo? Você pode encontrar essa história nos evangelhos, né? Judas. Só que a postura dele diante do sofrimento foi diferente, porque quando ele se deu conta do que fez, a Bíblia diz que ele foi lá no sumo sacerdote, devolveu as 30 moedas de prata e foi fazer o quê? Foi se matar. E como hoje em dia é muito comum a gente falar de suicídio, é só a gente pensar neste suicídio. Não é todos os suicídios que se explicam a partir dessa causa, mas pense. Sofrimento faz você ter vontade de fugir, ou sofrimento faz você ter vontade de mudar? Porque é esse o ponto, meus irmãos, que define a relação da comunhão com o sofrimento. Porque quando o seu objetivo é mudar, o que você faz? Você abre os seus braços, você procura um irmão piedoso, uma irmã piedosa, você procura um líder, você abraça o líder e você diz: nós precisamos conversar. Mas quando o seu sofrimento é igual ao de Judas, você faz de tudo para sair correndo, desaparecer, fugir e nunca mais voltar. Isso não cura. E esse não é o sofrimento que Pedro espera que os filhos de Deus sofram. Então, é só você usar esse critério para você entender. Se o seu sofrimento está te forçando a rever caminhos e o Espírito Santo está produzindo arrependimento dentro de você, esse sofrimento vai ser curado na comunhão. Agora, se o seu sofrimento está te dando vontade de sair correndo, está te dando vontade de fugir, de desaparecer, de fingir que essas coisas não existem, então esse sofrimento não é o sofrimento do cristão. Como que nós podemos consolar, meus irmãos, através da comunhão? Primeiro ponto, entenda corretamente o sofrimento. Eu não posso consolar alguém que quer fugir, mas eu posso consolar alguém que quer mudar. Então a minha pregação, a sua pregação e a sua palavra de amor às pessoas que estão sofrendo, precisa em primeiro lugar identificar isso. O que essas pessoas querem? Elas querem mudar ou elas querem fugir? Existe um termo que eu acho que ele ainda é usado hoje em dia, na verdade 2 termos que significam a mesma coisa. A gente costuma falar, por exemplo, do varrer a sujeira debaixo do tapete, e a gente também fala da pedra, né? Vamos pôr uma pedra em cima disso aqui. Por que não dá para a gente fazer isso? Porque se você for colocando sujeira embaixo do tapete, vai formar um calombinho em cima do tapete, e um dia alguém vai olhar ali e vai pensar: o que é isso? E vai ter que tomar uma atitude. Da mesma forma a pedra. Se você for colocando pedra, alguém vai resolver cavar embaixo daquela pedra e vai descobrir o que tem lá embaixo, e aí vai ter que explicar: olha, essa pedra aqui, ela é isso, ela é isso, ela é isso, ela é isso. Por isso, meus queridos irmãos, eu só posso consolar você, a igreja só pode te consolar, o seu coração só pode ser consolado quando o objetivo dele é mudança, é glória, é vontade de Deus. Então, não chegue simplesmente, não se apresente simplesmente como alguém que sofre, mas se apresente a partir das suas motivações. O que esse sofrimento está te ensinando? O que esse sofrimento está te desafiando a fazer? E principalmente, o que esse sofrimento já está fazendo dentro de você? Porque olha, irmãos, Pedro também fugiu. Pedro também negou. Pedro também se acovardou.
mas ele foi curado a partir do momento em que aquele mesmo olhar de Cristo Jesus, que cruzou com ele quando ele estava a caminho da cruz, também se encontrou com ele depois da ressurreição. Pedro, tu me amas? Não dá para a gente ser curado sem esse confronto pessoal. Ou você se encontra com Cristo e trata, ou esse sofrimento vai te conduzir ao mesmo fim de Judas. Ah, pastor, eu vou me matar? Não. Mas é só você pensar. O que leva uma pessoa ao suicídio? Talvez seja aquele negócio assim, eu estou tão além de uma cura que eu não posso ser curado. Ninguém pode me curar. Ninguém pode me entender. E quando uma pessoa está decepcionada a esse ponto, ela faz o que Judas fez. Meus irmãos, Cristo pode nos curar disso. E é por isso que o mesmo Tiago, que escreveu essas palavras que eu lhe citei no capítulo 4, escreve no capítulo 5 assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. É a promessa de Deus para a igreja. Então a comunhão, meus irmãos, só é terapêutica quando a gente começa a acabar com as pedras, com os tapetes. Aqui na igreja não tem nenhum vendedor de tapete, não pode ter. Não pode ter nenhum vendedor de pedra. Não pode ter ninguém que é profissional em colocar coisa debaixo da escavadeira. Aqui a gente trata de acordo com o olhar de Cristo. Aqui, ó. É assim que a gente trata, é assim que a gente consola. Então, se você adentrou a casa de Deus hoje sofrendo, eu lhe faço essa pergunta: o que esse sofrimento está provocando em você? Revisão de caminhos, de valores, revisão de posturas, ou esse desejo de sumir do mundo, desaparecer e nunca mais voltar? Pedro e Judas. Como diz a música que a gente canta com as crianças, céu e inferno. É o que há. Então, esse é o ponto. A gente só pode consolar, meus irmãos, a partir dessa postura, de uma glória futura e de um arrependimento presente, visando o galardão da glória futura. Fora disso não tem consolo. Porque é só você imaginar assim, se uma pessoa está sofrendo porque ela perdeu alguém, que tipo de consolo conforta uma pessoa nesse estado? Se alguém abordar você dizendo assim, perdi a pessoa mais importante que eu tinha nesse mundo, o que eu posso falar para confortá-la? E aqui a pergunta, irmãos, é claro que é sermão, né? Mas a pergunta não é retórica, é para você pensar mesmo. O que eu posso falar para uma pessoa que perdeu alguém? O que eu posso falar para uma pessoa que sofre com algum tipo de perda, que se não é de uma pessoa, é de um bem, talvez, que para ele é tão valioso que é insubstituível? O que eu posso falar para uma pessoa dessa? Ou eu digo para ela que existe uma esperança maior, ou não tem consolo. Não tem consolo. E é isso que Pedro entendeu. Se você sofrer como um cristão, não se envergonhe. Glorifique a Deus. Porque o olhar dele, que da mesma forma olhou para Pedro, identificou você no meio da multidão e te oferece uma oportunidade de tratamento. Eu não entendo esse olhar de Cristo como um olhar acusador, como um olhar reprovador, mas como um olhar de amor. Ele estendeu a mão e disse: eu vou resolver o seu problema, eu vou mudar essa postura, eu vou curar essa covardia, eu vou apagar as suas lágrimas. Porque do contrário, irmãos, não tem consolo. Se Cristo olhar para você nessa noite, entenda, Ele faz isso por amor. Fora disso, não tem consolo. O segundo ponto que nós encontramos aqui, e ele é mais curto, né, porque ele tem menos versículos. Se por um lado, meus irmãos, nós só conseguimos entender a relação de consolo e comunhão a partir da correta perspectiva sobre o sofrimento, agora a gente vai falar sobre o propósito do sofrimento. Qual é o propósito do sofrimento? E aí é que a gente volta à pergunta que foi feita no início do versículo 17. Pergunte-se: qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? O que vai acontecer com essas pessoas? Pedro pergunta. Você sabe a resposta, não sabe? Ou não? Caso contrário, eu digo para você: condenação.
justa e eterna, porque recusaram o caminho, a verdade e a vida. É só isso que tem, não tem outra coisa. E por que Pedro faz essa pergunta? Porque olha como é que ele começa o versículo 17. A ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Meus irmãos, para onde, ou melhor, de onde o juízo de Deus vai começar? Digamos que se existisse uma fila, a gente não sabe como vai ser isso, mas se existisse uma fila de pessoas para comparecer diante do juízo, quem seriam os primeiros? O texto diz no versículo 17, a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus. Vou te contar uma coisa que vai assustar. Onde que você está hoje? Onde que você está? Você está na casa de Deus, não está? Então vai começar com você. Você vai voltar semana que vem? Ficou com medo? Mas a questão aqui, irmãos, não é medo, não é nada disso. A questão é assim, ó. Pedro usa esse princípio para nos comunicar o seguinte: se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Essa é a pergunta que ele faz, assim, que ele joga no ar. E aí o versículo 18 diz assim, se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Então, o que Pedro está querendo dizer para nós é o seguinte: por que a igreja sofre? Por que os filhos de Deus sofrem? Se eles são aqueles que fazem a coisa certa, se eles são aqueles que obedecem a Deus? É porque, irmãos, Deus quer salvá-los. Ele começa o juízo com quem vai ser salvo. Ele começa o juízo com os seus. Ele começa o juízo com aqueles que o conhecem. E se isso é verdade, então ele diz assim, nós estamos sendo oprimidos hoje, nós estamos sendo humilhados hoje, para que lá no dia final, nós não passemos por isso. Nós estamos sendo aperfeiçoados hoje por meio do sofrimento, para que o nosso momento diante de Deus não seja o mesmo momento dos ímpios. Deus está levantando sofrimentos e dificuldades perante a sua casa, porque Ele deseja nos livrar dessa ocasião triste, de um julgamento justo, de um julgamento santo, que é a promessa dEle. E é só para você entender, por que a gente sofre sendo filho de Deus? Por que o sofrimento dói para o filho de Deus? Eu vou te dar duas razões. Primeiro, porque o filho de Deus sofre injustamente. O filho de Deus sofre porque ele faz as coisas erradas. É isso? É claro que não. O filho de Deus sofre porque ele faz as coisas certas, que Deus aprova, mas que o mundo dele não aprova. E eu vejo, assim, um contexto hoje em que nós estamos sempre procurando não ofender. Nós estamos sempre procurando não tocar em determinados pontos. Então, na internet, por exemplo, isso aqui eu não posso postar, porque isso aqui soa machista. Isso aqui soa feminista, isso aqui soa de direita, isso aqui soa de esquerda. Eu não posso falar nada do Bolsonaro, mas também não posso falar nada do Haddad. Eu não posso falar nada daqui, mas também não posso falar nada de lá, porque as pessoas vão se irritar, as pessoas não vão gostar. Eu não posso falar de um versículo tal, porque senão vai ser indireta. Irmãos, olhe o mundo em que nós estamos vivendo. Tudo isso, você pode ter certeza, é estratégia para calar a voz da igreja, porque a igreja defende a voz da verdade, e a voz da verdade pela palavra de Deus nos afirma que vem um juízo. Você acha que as pessoas por aí estão preocupadas, ou elas querem ouvir esse tipo de coisa? A mensagem da Bíblia é que tudo vai ficar bem se você estiver em Cristo, porque vem juízo. É por isso que a gente está falando sobre coisas que são desconfortáveis. Se você usa as suas redes sociais para dar bons dias, boas tardes, boas noites, comentar as coisas que são do seu interesse, continue fazendo isso. Continue comentando sobre o seu time, sobre as suas preferências políticas, sobre a comida que você gosta. Quando as irmãs aqui da igreja postam aqueles vídeos sobre comida, assim, que é umas receitas doidas que tem, a gente vê no Facebook, assim, de doce, de salgado, eu fico só pensando assim, quando é que eu vou ser convidado para experimentar? Né? A gente vê lá aqueles negócios e eu confesso para vocês que toda vez que eu vejo uma receita dessa, eu penso assim, parece tão fácil que eu também consigo fazer, e na maioria das vezes não dá certo, principalmente o doce,
né? A gente vê lá a pessoa colocando o docinho na forma e tudo, e ficando tudo certinho, e a gente vai fazer o nosso, fica todo desconjuntado, todo errado. Parece fácil, e esse tipo de coisa ofende, né? Então eu vou te dar uma dica. Não negocie a verdade, porque vem juízo. Muito embora seja desconfortável, mas vem juízo. Muito embora seja difícil, mas vem juízo. Então, se você tem oportunidades para falar sobre isso, fale, porque vem juízo. A gente não pode se furtar a isso. Vai ter aniversário lá de alguém da sua família, faça um momento onde você vai poder falar sobre isso. Vai ter Natal, vai ter Ano Novo, vai ter formatura, faça isso, porque vem juízo. A gente não pode se esquecer dessa realidade, meus irmãos. E é por isso que Deus permite sofrimento. Porque se você hoje está sofrendo talvez as consequências justas de um pecado cometido, é só você pensar assim: você prefere sofrer por um tempo agora e ser restaurado? Ou você prefere ser condenado para o resto da vida? Ou você prefere uma eternidade sofrendo por causa do orgulho de um pecado que não foi confessado? O que você quer? É isso que Pedro pergunta. Você não sabia que o juízo começa pela casa de Deus? Então saiba de uma coisa: se começa pela gente, qual vai ser o destino dos outros? E a gente sabe qual é o destino dos outros. Então, irmãos, esse é o segundo ponto. O propósito do sofrimento é aperfeiçoamento. É assim que a gente consola. A gente não diz, por exemplo, aguente firme porque vai passar, porque a gente não sabe se vai passar. Inclusive, o próprio apóstolo Paulo é uma testemunha disso. Eu orei 3 vezes pedindo ao Senhor que tirasse o espinho na carne, mas Deus tirou? Não tirou. Deus disse para ele: a minha graça te basta. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. E o consolo que nós podemos dar e que nós podemos receber é esse: existe um propósito de Deus em te levar para lá e não te deixar aqui. Então aguenta firme, porque é isso que Deus está mostrando para você. Porque existe algo sendo feito, ainda que a gente no momento não se dê conta. Então a questão aqui, irmãos, tem a ver com a conclusão do versículo 19. Pedro diz: por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador. E eu quero destacar 2 coisas sobre esse versículo 19. Primeiro, qual é o atributo de Deus que é destacado no 19? Criador. Eu não sei se você pensa como eu, mas teria muito mais sentido falar de, por exemplo, os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Consolador. Porque o contexto é sofrimento, não é? Mas por que você acha que está Criador aí? Por que Pedro resolveu usar este título num contexto de sofrimento? Criador. Porque é exatamente isso que acontece, irmãos, em Apocalipse. Em Apocalipse, João está escrevendo para um público que sofre. Mas o primeiro cântico de Apocalipse, lá no capítulo 4, é o cântico que diz assim: Senhor, nosso Deus, Ele é merecedor de honra, de glória, de louvor, porque Ele criou todas as coisas. Porque tudo o que existe, existe pela sua vontade. Então, obviamente, irmãos, Pedro está usando o mesmo princípio. Eu sofro e eu preciso lembrar do meu Criador. Por quê? Porque quem foi que criou o meu sofrimento? Tem como Deus criar uma coisa ruim? Gênesis é bem claro, né? Deus viu tudo que Ele criou e Ele viu que era bom. Da mesma forma é com a gente. Ele olha para esses momentos e Ele vê coisas boas, Ele foca o fim e Ele diz: é bom. Segunda coisa, o texto diz que nós devemos encomendar a alma ao nosso Criador fiel, é interessante isso também, na prática do bem. Ou seja, Pedro está dizendo: não abandone os seus princípios. O sofrimento às vezes faz a gente rever. Será que nós estamos no caminho certo? Será que é isso mesmo? Pedro diz: é isso mesmo. Se você está sofrendo segundo a vontade de Deus, é isso mesmo. Então não desista de obedecer ao Senhor, porque esse é o propósito. Porque quando nós nos desprendemos das coisas deste mundo, a primeira coisa que acontece é essa: Senhor, o que eu preciso fazer? O Filho de Deus que confia no seu fiel Criador age assim: o que eu preciso fazer? E aí Deus vai indicar. Porque Ele jamais desampara os que o buscam, não é? Então,
Ele sempre vai nos dizer, faça isso, faça aquilo, vá para cá, vem para lá. E é exatamente nisso, meus irmãos, que entra a comunhão. Porque eu não sei se você reparou, mas depois que Pedro termina de falar sobre sofrimento, como é que ele vai encerrar a sua carta? O capítulo 5 começa com uma palavra aos presbíteros. Capítulo 5, versículo 1. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, versículo 2. Pastoreai o rebanho de Deus. Você percebeu? A igreja é composta por pessoas que sofrem as mesmas coisas. Sempre foi assim o tempo inteiro. E esses homens são homens levantados por Deus para dizer, é isso mesmo. Esse é o caminho. Não tem como se livrar disso. Irmãos, como o sofrimento é uma coisa incômoda, principalmente quando ele mostra que ele está sendo causado por uma atitude equivocada da nossa parte. O que nós temos que fazer? Se nós somos humildes de espírito, se nós somos filhos de Deus. Confesse. A igreja só vai ser fortalecida no sofrimento assim. E aí é que entram os presbíteros. Tiago mesmo fala, né? Está alguém entre vós alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Chama os presbíteros. Você vê como é que é? Então, é isso que o apóstolo está dizendo. De maneira ou de outra, você nunca vai conseguir se livrar da comunhão. Quem busca comunhão, quer crescimento. Quem busca fugir, se isola. Então, que nessa noite, você possa abandonar essa postura de isolamento, de vitimização, ou de qualquer outra coisa que te faça ser a única pessoa que sofre desse mundo. E abrace a cruz de Cristo, porque Ele sofreu, porque os presbíteros sofrem, e porque todos os profetas sofreram, e porque todo o povo de Deus vai ter aflição. Mas o povo de Deus desfruta de uma bendita esperança. Ele venceu o mundo. Então a minha mão está estendida a todos aqueles que ao sofrerem, se lembram daquilo que a Bíblia diz. Sofrimento é hora de rever postura. Se esse é o seu objetivo, o Espírito Santo está trabalhando dentro de você, você é um filho de Deus. Mas se o seu primeiro impulso é correr, não se preocupe, porque Pedro fez isso também. A questão é que um dia o olhar de Cristo encontra com o seu e vai haver um tratamento. Como que você vai responder ao olhar de Cristo? Que Deus possa nos dar capacidade, meus irmãos, para que nós consolemos uns aos outros com a palavra de Deus. O sofrimento é bom. Ele faz com que nós vislumbremos glória. Ele faz com que nós nos separemos das coisas deste mundo. Ele faz com que nós foquemos nas promessas. Com uma certeza que Paulo também tinha. Ele diz aos Filipenses assim: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Meus irmãos, essa certeza eu tenho se eu sou um filho de Deus. Se você não é um filho de Deus, você não tem. Que Deus esteja te abençoando e te dando capacidade a, com humildade de espírito, você buscar as coisas do céu. Você buscar as recompensas vindouras e não as circunstanciais de agora. Que Deus assim abençoe muito a sua vida. E que através da comunhão, você e eu sejamos curados em nome de Jesus. Amém.